gente estamos aqui para a gravação de mais um podcast Desfazendo Nós, uma iniciativa do projeto de extensão da URGS, em parceria com o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região e com a SEJUD, a Escola do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. E estamos na nossa temporada em que resolvemos falar sobre representatividade e gênero. E hoje, nesse programa, a gente vai falar de um assunto que é bastante atual, embora venha sendo discutido há bastante tempo, eu e a Luciane, que é da representatividade através da linguagem. Uma questão bastante interessante, gente, porque tem uma lei, aliás, 2 fatos, né, Luciane, que aconteceram recentemente, que, digamos, reatualizam, tornam ainda mais importante essa discussão. O primeiro fato é que o presidente Lula nomeou um homem branco como ministro do STF, justamente no dia feriado nacional da consciência negra. Podemos, inclusive, perceber isso como uma espécie de recado a uma pressão popular que havia para a nomeação de uma mulher negra para esse cargo. E o segundo é que no dia 14 de novembro foi sancionada uma lei sobre o uso de linguagem simples, que em princípio é algo bastante positivo, né? O uso de frases curtas, diretas, linguagem simples, mas aí tem lá uma regrinha que parece ser bastante endereçada a evitar um movimento político de representatividade dos corpos dissidentes, que é o uso da linguagem através de uma tentativa de fuga da flexão de gênero entre o final A e o final O, né? Todas ou todos. Então, um movimento feminista, pelo menos uma vertente do movimento feminista, há algum tempo começou a utilizar como recurso político mesmo, a utilização da flexão todes, por exemplo, para se designar todas as pessoas sem necessariamente entrar dentro do binarismo homem-mulher. E isso é que parece estar sendo proibido nessa nova legislação, né, Luciane? E nós vamos falar sobre ela, então, no nosso podcast de hoje. Oi, gente, tudo bem? A gente parte do pressuposto de que representatividade não é instrumental no processo democrático, ela é estrutural, né? A linguagem, o discurso, né? Quer dizer, a forma como os grupos se colocam no espaço público, num primeiro momento, é discursivo, né? A presença das falas, das propostas, importa muito. E é bastante preocupante, os dois incidentes, né, desses últimos 10 dias são preocupantes. Primeiro porque a gente não consegue refletir como política de Estado desse governo, em outros também, mas assim, a gente não, o feminismo e os movimentos sociais e tal, que buscam essa ampliação de representatividade, não conseguem um espelho, né? A gente teve, eu quero lembrar isso, porque isso foi bastante emblemático, no dia da posse do presidente Lula, ele subiu a rampa do Planalto com a representação de todos os grupos sociais, chamem de subalternos ou em desvantagem histórica, né? Eu chamo vulneráveis, né? E nos deu a impressão, né, Valdete, de que isso teria efetivamente uma representatividade objetiva, orgânica, positiva, substantiva, como no direito as pessoas gostam de falar. E, de fato, num primeiro momento, houve uma série de secretarias, de políticas. Nós tivemos a publicação da Lei da Igualdade Salarial, né? Logo, assim, a primeira legislação importante trabalhista do governo foi sobre isso. Houve um compromisso, uma carta-compromisso do governo no sentido de ratificar convenções importantes, como a 190, do assédio sexual e moral, e a 156, da corresponsabilidade por encargos familiares no trabalho. A gente teve, com caráter de ministério, com a questão da igualdade racial, a questão indígena, e isso foi sendo dissolvido ao longo das negociações. A gente sabe disso, né, Valdete? Nós não somos ingênuos. A gente sabe que no processo de negociação de cargos no cargo executivo, com um parlamento tão complicado como o que nós temos, é difícil manter a pauta original, ou a pauta ideológica, né, ou a pauta que a gente gostaria. Mas nomear uma pessoa branca, um homem branco, no dia da consciência
negra é quase uma afronta ao movimento, né? É uma coisa... Eu, particularmente, fiquei um pouco sem entender, né, o que se pretendeu. E aí, isso logo depois de publicar uma legislação que, como toda forma de normatizar nesse país, começa super bem, super legal, parece super democrático, linguagem simples, curta, para que todo mundo possa entender e etc. Mas lá no meio, num inciso, dentro de um artigo, escondido, eu vou ler até... a gente estava procurando onde é que tá a proibição, né? Artigo 5º, inciso 11. Não usar novas formas de flexão de gênero e de número das palavras da língua portuguesa em contrariedade às regras gramaticais consolidadas, ao vocabulário ortográfico da língua. Até aí, ok, a gente pode transgredir mesmo. Mas vem assim, ao acordo ortográfico da língua portuguesa promulgado pelo decreto tal, 6 de 2008. Ou seja, ali no inciso 11 diz o seguinte, não pode usar palavras que não estejam no acordo ortográfico. Né? Então, é uma forma quase escondida ali de proibir isso na administração pública. Ou seja, Valdete, no espaço onde a gente tem um protocolo com perspectiva de gênero, onde o Conselho Superior da Justiça do Trabalho publicou um protocolo antidiscriminatório, onde a linguagem é um dos principais instrumentos de inclusão, né, e de acolhimento de pessoas que acorrem ao judiciário. Então, a gente está falando da Lei 15.263, que foi sancionada no dia 14 de novembro de 2025. E é isso, é no mesmo mês em que nós estamos discutindo, né, assim, o mês de novembro todo tem esse enfoque especial, não só na questão da consciência negra, que significa ter a consciência de que nós somos um país colonizado, que foi construído a partir do trabalho dos corpos negros e indígenas e da escravização desses corpos, e que isso significa uma outra forma de pensar a nossa sociabilidade ainda hoje, né, e digerir os afetos e as relações sociais, mas também significa uma atenção especial, e todos os movimentos que foram feitos, encontros e debates esse mês mostram isso, para a questão da mulher negra, que é especialmente atingida, tem os piores salários, a gente já falou isso aqui, ocupa os piores cargos, é a mais atingida pela precarização das condições de trabalho, especialmente na terceirização. Bom, e nesse mês esses 2 episódios acontecem. E esse aqui é especial, gente, nós resolvemos inclusive alterar o nosso cronograma para falar sobre essa lei, porque quando a gente está falando de linguagem, a gente está falando de poder. Quem detém o discurso, né, detém o convencimento que permite que o poder se perpetue. Então, quando a gente diz, com uma lei de 2 artigos apenas, fica abolida a escravidão no Brasil, cria-se uma narrativa, não há mais escravidão, enquanto na prática se permite que esses corpos continuem sendo explorados ou chacinados, como tem acontecido e como aconteceu recentemente no nosso país. Então, a linguagem é um instrumento importante de poder que já foi extremamente discutido por muitos autores, a gente, sei lá, podíamos citar vários aqui, mas eu lembrei, enquanto a Luciane estava falando do livro A Irmã Outsider, da Audre Lorde, onde ela fala bastante da importância da linguagem, né, como um instrumento de luta e transformação social, e é por isso que uma lei como essa, vinda no mês de novembro, não causa apenas espanto, mas muita indignação. Por quê? Há toda uma discussão, e acho que é importante que quem está nos assistindo também se situe nesse aspecto, há toda uma discussão, inclusive dentro dos movimentos feministas, sobre a importância ou não de usar essas linguagens chamadas inclusivas, que tentam fugir da flexão de gênero que está autorizada, né, no dicionário, no vocabulário oficial do Estado, justamente como uma forma de posicionamento político de que existem pessoas que não querem e que têm o direito de não se situarem dentro dessa divisão binária de gênero como homem ou como mulher. Tem uma discussão, inclusive, sobre a falta de acessibilidade dessa linguagem. É verdade, porque é fato, e a gente não pode esconder isso, me parece, que essa iniciativa política surge dentro de uma vertente do feminismo, que é a vertente do feminismo de mulheres incluídas, de mulheres que têm uma certa instrução formal e que, portanto, conseguem pensar, por exemplo, o uso do todes como uma forma de tensionar o binarismo de gênero.
E não é uma linguagem de fácil acesso. Então, acho que a gente pode concordar com isso, sem que com isso a gente se distancie da necessidade de crítica a uma legislação como essa, porque aqui o que se está discutindo realmente não é se essa é uma linguagem acessível ou não, mas é justamente uma proibição velada, como a Luciane muito bem falou, de uso dessa arma política. Então, se nós quiséssemos efetivamente discutir, talvez não seja o melhor usar todes, né? Talvez o melhor, nós estávamos falando aqui antes de começar a gravar. Eu não uso todes. Exato, eu também não uso. O que eu faço? Nos meus textos tenho feito cada vez mais isso, inclusive nas falas. Eu uso sempre o feminino. Afinal de contas, na maioria das vezes, inclusive, nós estamos falando para uma maioria de público feminino. E se o masculino foi hegemônico por tanto tempo, nós podemos usar o feminino como hegemônico, e essa é uma forma, inclusive, de eliminar, de certo modo, a tentativa de silenciamento que essa lei parece trazer. Mas é uma discussão. A questão aqui é, se nós quiséssemos efetivamente discutir porque o todes não é linguagem simples ou inclusiva, tínhamos de fazer isso de outro modo, né, Lu? Não através de uma legislação proibitiva. A questão, gente, aqui existe um recado político muito grave, sendo dado há um ano, né, de uma eleição presidencial. E esse recado político é o contrário daquele que pareceu ter sido dado quando da assunção do poder pela atual presidência da República, que, como a Luciane mesmo disse, foi um recado de inclusão das pessoas que não se sentem incluídas na lógica hegemônica de linguagem e de convívio social. Essa lei dá o recado exatamente contrário, porque sem dialogar com os movimentos feministas, sem problematizar o que significa politicamente a reivindicação de uso de palavras que não obedeçam a essa flexão de gênero, o governo escolhe simplesmente proibir o seu uso nas instituições públicas, indo na contramão de uma política que parece estar sendo adotada, sobretudo no sistema de justiça, com os protocolos sobre os quais a gente já conversou com vocês aqui nesses programas. Então, a questão aqui é muito mais política do que propriamente de texto legal. Como dizia, eu mesma não uso essa linguagem, né? Eu costumo usar sempre, quando eu me refiro às pessoas que vivem do trabalho, às pessoas trabalhadoras, eu tento fazer eu não me sinto muito confortável, porque acho difícil fazer as concordâncias, então, só que o que eu acho importante, assim, e por que isso virou pauta para o nosso podcast? Porque recentemente houve a instituição de um movimento no Brasil LGBT, né, que é lésbicas, gays e bissexuais, excluindo pessoas queer e pessoas trans. Né? E isso já foi bastante impactante para a questão da luta e do movimento transexual no Brasil. Surgiu um novo movimento que exclui todo o setor queer, né, da sociedade e essa pauta. E aí o governo vem e diz, realmente, não existem todes. Existem só elas e eles, que eu consigo enquadrar perfeitamente na bissexualidade, no lesbianismo e na homossexualidade, de uma maneira geral, né, entre os gays. E esse todes, essa inflexão, ela é sempre dirigida a essa comunidade que não define gênero, que não define sexualidade, né, que tem várias outras opções. O que eu acho complicadíssimo é o governo regular o movimento social. E eu acho que quando o governo proíbe a utilização de uma linguagem que é uma pauta dentro de um movimento político-social, ele está intervindo no movimento social. Ele está intervindo na regulação das manifestações sociais. Porque aí é muito fácil agora dizer assim, viu, até o governo, até o Estado não reconhece você. Né? E aí eu lembro de uma discussão, Valdete, que a gente teve, quando eu, lendo a legislação trabalhista, dizia para Valdete, a legislação trabalhista não trabalha com sexualidade. A pessoa trans não é um sujeito de direitos para o direito, né? De uma maneira geral. É só trabalhadoras e trabalhadores, mulheres e homens, né? E quando o Estado opta por regular isso, ele está dizendo, olha, essas pessoas não são pessoas do direito, não são sujeitos de direito. E eu acho que essa heteronormatividade ficou muito mais marcada a partir da publicação.
Ou seja, a heterossexualidade como uma política de Estado. Então, isso é o que mais me preocupa, né? Pode até parecer uma coisa singela, a publicação lá, só na administração pública, não proíbe. E isso vai consolidando a heterossexualidade como uma política de Estado. Então, isso é o que mais me preocupa nessa legislação, né? É isso, é o caráter simbólico da legislação. Não chega a ser espantoso, né? Porque a gente sabe que nunca houve uma ruptura efetiva com esse pacto que vem lá da Europa e que nos constitui como nação, que é o pacto da heterossexualidade como regra, porque todo direito, inclusive, é fundado na ideia de que um homem casa com uma mulher, tem filhos e o patrimônio vai ser gerido e vai ser distribuído socialmente a partir de uma lógica familista. A gente já falou disso aqui também. Então, esse compromisso sempre foi assumido. A questão é que havia uma sinalização de abertura. Claro que a gente pode ver também essa lei como uma espécie de reação ao quanto esse movimento, porque é um movimento para além de dizer eu posso exercer a minha sexualidade, é um movimento que questiona a própria binariedade de gênero. E essa lei não deixa de ser, de algum modo, uma espécie de reação a esse movimento, que mostra que esse movimento está tendo, portanto, algum tipo de incidência. Ele está criando fissuras nessa lógica política de estímulo à heterossexualidade de uma perspectiva de violência contra quem não se define de modo hegemônico. Porque essa é a questão, né, gente? Muito mais do que o Estado querer impor a sexualidade, e quanto mais a gente estuda, especialmente as autoras latino-americanas, mais fica nítido que a sexualidade, e tem gente que trabalha com isso muito antes, inclusive do Foucault, né? Tem um livro a gente até já falou sobre ele num dos episódios, da Alessandra Kollontai, que ela vai trabalhar bastante o quanto a sexualidade é também estruturante, a definição sobre como nós podemos exercer a nossa sexualidade estrutura o que nós chamamos de sistema capitalista e define, inclusive, a partir do que o Estado vai regular a vida social e, por consequência, impor a sua violência institucional. Então, o caráter simbólico dessa lei é bastante... deve ser olhado com bastante cuidado e precisa ser discutido exatamente porque ele reforça, esse é o ponto, que não há uma intenção de caminhar para abrir a linguagem, as políticas públicas, a nossa noção de organização social e de Estado, desde uma perspectiva que não seja engessada na lógica binária homem-mulher e no que isso significa para, inclusive, a forma de nos relacionarmos socialmente. E o quanto a violência institucional fica autorizada a partir disso. Porque são inúmeras as óticas sobre as quais a gente pode analisar como essa violência institucional vai incidir sobre os corpos desde que eles nascem. Né, a começar pelas cirurgias corretivas de que o Paul Beatriz Preciado fala num dos seus livros sobre como crianças recém-nascidas acabam tendo seus corpos corrigidos para que elas possam, então, performar ou o masculino ou o feminino e sejam impedidas de estar nessa transitividade, assim como a própria expectativa de vida de pessoas trans em países como o Brasil. Então, nós não estamos falando apenas de uma lei, porque, como disse a Luciane, é uma lei que vem, né, como se fosse algo positivo para impor uma linguagem simples para a administração pública. Então, é uma lei que vai afetar quem produz discurso dentro da administração pública, no Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, mas é uma sinalização simbólica bastante complicada, porque nós estamos hoje com um governo que se diz alinhado com a classe trabalhadora e dentro de uma condição de vida social que ainda se declara democrática. Mas nós estamos vendo como em outros países, inclusive vizinhos, há uma caminhada para uma gestão política cada vez mais autoritária, e esse autoritarismo sempre passa, exatamente por ser estruturante, pela questão do controle da sexualidade. Então, sim, é uma lei que precisa ser conhecida, que precisa ser debatida, e me parece que a nossa função é muito mais do que falar sobre isso, escrever e produzir oportunidades de discurso sobre o que significa querer impor uma linguagem, ou melhor, vetar uma reivindicação política de transgressão, no melhor sentido da palavra, né? De transgressão da linguagem, de ir além da linguagem binária para poder incluir corpos que são historicamente excluídos desse discurso oficial, digamos, que nos organiza. A gente precisa falar disso e precisa, inclusive, reivindicar. Me parece que agora é mais importante que a discussão sobre as questões positivas e negativas desse uso
do TODES, nos ELOS, né? Outra referência que tem num dos artigos sobre essa lei, que isso seja discutido. E talvez, gente, o caminho não seja nem insistir nessa linguagem. Talvez o caminho seja, por exemplo, insistir no uso de uma linguagem no feminino, para que a gente possa desconstruir a ideia de que existe uma supremacia masculina sobre os corpos femininos, para então conseguir avançar para uma outra forma de comunicação que não seja essa binária. Essa é uma tentativa de comunicação não binária. Talvez não seja melhor, inclusive. Tem um exemplo, o Conselho Federal de Psicologia, há vários anos já, tem uma normativa com a categoria das psicólogas, as mulheres são majoritárias. Todas as comunicações dos conselhos regionais do Conselho Federal usam a linguagem feminina como a linguagem padrão, assim. Então, vai lá para a casa das pessoas uma correspondência que está ali, assim, a psicóloga, entre parênteses, o. Porque a maioria da categoria são de mulheres. Claro que a gente tem várias formas de driblar essa legislação, e vou falando muito claramente, assim, dá para trabalhar com linguagem inclusiva usando o feminino, dá para trabalhar, eu, por exemplo, uso linguagem inclusiva, ao invés de dizer os homens, dizer a pessoa, né, enfim. Mas o que eu acho importante é que a gente perceba como a sociedade segue, na verdade, trabalhando nessa perspectiva de que só existem dois sexos, né? No binarismo mesmo. E como o Estado se esforça para consolidar essa ideia. Então, é isso que eu acho que é interessante dessa lei. Porque essa lei mostra que esse esforço significa que tem alguma coisa sobrando, né? Exatamente. Existe um universo inteiro que não é cuidado pela linguagem oficial e que busca ser silenciado, escondido por essa linguagem. Essa lei evidencia isso. Bom, que bom, né? É um sinal. Sim. É um sinal de que a gente conseguiu produzir movimento capaz de fazer com que o governo se preocupe, e sabe-se lá por iniciativa de quem, né? Em tentar regular e evitar que a gente consiga efetivamente colocar em pauta, mas não vai conseguir. A gente sabe disso, não é uma lei proibindo o uso de uma linguagem que não use a flexão de gênero no feminino e no masculino que vai conseguir dar conta de evitar um processo histórico que já iniciou, já se consolidou, que é justamente de trazer à luz, trazer à pauta a discussão de que existe muito mais entre o conceito de homem e de mulher. E é interessante porque, assim, grande parte das pessoas, eu li vários comentários sobre a lei, né? E grande parte das pessoas da esquerda, dos movimentos de esquerda, diz, agora, então, tá, realmente, ELU não existia, era super difícil e tal. Mas o que é importante perceber é isso, assim, a tentativa de um movimento de se consolidar como alguém, como efetivamente pessoa dentro da sociedade e dentro do Estado. E eu acho muito lastimável que se faça de conta, principalmente institucionalmente, que o Brasil é o país que mais mata pessoas transexuais. Que o Brasil e mata violentamente, né? O Brasil nós somos uma sociedade que rejeita as pessoas transexuais e as pessoas queer, né? A gente não consegue compreender que não existe relação entre dignidade ou honestidade e tal, e sexualidade. A gente ainda continua reproduzindo estereótipos de que a sexualidade está relacionada à promiscuidade, à prostituição, ao perigo, à violência, e efetivamente a violência é o mundo das pessoas trans, porque a sociedade continua rejeitando. E aí o Estado vir e dizer, olha, realmente vocês não existem. A mim parece, eu lembro muito, a Valdete citou algumas autoras, eu quero citar umas também que eu tenho lido muito, que é a Oki Curiel, que até estava aqui em Porto Alegre, a Mônica Wittig, a Adrienne Rich, a própria Ruben Gale, né, que vai falar dessa coisa dessas pessoas que não existem. Não existem para o direito, não existem para a sociedade e que ficam numa resistência permanente para dizer assim, olha, eu tô aqui, eu sou pessoa, eu existo, né? Então, eu fiquei bastante incomodada com a legislação e acho que é importante que a gente faça um olhar crítico. Não é assim, o que é mais fácil para eu, Luciane, escrever ou para publicar no panfleto ou no folder ou, né, ou no artigo.
é importante a gente perceber que cada vez que o Estado normatiza e regula o movimento social, ele está, de certa forma, atribuindo um limite para esse movimento. E isso é muito ruim. E, de novo, mais uma vez, a gente tem uma prova objetiva de que a heterossexualidade é uma política do Estado brasileiro. Em todos os governos, né? Isso que é mais sentido para a gente, né? Que trabalha com esse governo e que tem, como diz a Valdete, eleições logo em seguida, com bastante risco de isso se tornar uma política mais abrangente. E mais ostensiva. E mais ostensiva. Então, acho que é importante, acho que linguagem e representatividade caminham juntas, né? Esse esforço de reconhecimento das pessoas, que pode não parecer tão importante quando se usa linguagens que para nós são estranhas, digamos assim, não estão lá no dicionário e tal, mas que eu acho que devem ser respeitadas como pautas de movimento mesmo, né? Isso, Valdete? essa é a questão, né? Respeitar. Como é que o Estado vem e diz assim, olha, esse movimento não pode usar isso, entende? Quer dizer, claro, não está falando da sociedade, está falando do Estado, mas assim, é uma contramão. Por exemplo, eu fiquei lembrando aqui do Canadá, por exemplo, que todas as instituições no Canadá têm que trabalhar com francês, inglês e com a língua originária dos povos, né? Todo mundo que trabalha nas repartições públicas do Canadá tem que saber isso. E aí a gente tá um pouco no revés disso, né? Quer dizer, a gente, ao invés de abranger, de tornar mais inclusiva a comunicação da administração pública, a gente vai restringindo para uma linguagem, assim, simples, mas assim, culta, quer dizer, não culta, mas formal, digamos assim, aquilo que está no acordo, né? E me parece assim, só está sendo explicitado aquilo que nós já sabíamos, né? E que a função de transgredir a linguagem, de fazer esses furos nessa lógica institucional que a gente sabe que é essa, né? Que regula os nossos corpos, a nossa sexualidade, para que sejam funcionais para o sistema capitalista, não é do Estado, a função é nossa, né? É dos movimentos. Exatamente. Então, talvez se a gente puder extrair algo de positivo dessa legislação, é o alerta, né, de que nós realmente conseguimos dar passos, mas esses passos foram muito pequenos, não existe efetivamente um compromisso institucional com a superação dessa lógica binária, de toda a violência que isso significa para os corpos que são chamados de dissidentes, e que há uma tarefa, né? E essa tarefa é seguir insistindo em usar a linguagem como um elemento de transformação social. Daí vou encerrar com a frase da Audre Lorde, que é transformar linguagem em ação. O nosso silêncio, ela vai dizer num dos textos desse livro que eu falei antes para vocês, o nosso silêncio não nos ajuda, o nosso silêncio nos mata, né? E o silêncio do outro também nos mata. Então, transformemos o nosso silêncio em ação, em linguagem, inclusive para tensionar movimentos reacionários, como que está explicitado nessa tentativa de silenciamento de um movimento político, de discussão mesmo, né, do que a linguagem significa em termos de apagamento desses corpos, e vamos aumentar a nossa incidência sobre isso, nos espaços que nos cabem, que nós podemos fazer isso. Quer dizer, talvez, eu vou repetir, porque acho que aqui entre a gente pelo menos é um consenso, talvez não seja nem a melhor estratégia, né, esse uso do TODES. Talvez não seja, mas a gente precisa discutir isso inclusive honrando quem teve essa iniciativa, propôs essa transgressão à linguagem como uma forma de dar visibilidade a esses corpos que não são lidos como corpos que sejam reconhecidos como humanos. E aí é interessante porque a gente está falando de um discurso que na origem tem a mesma lógica do discurso que racializa os corpos e que naturalizou a escravização desses corpos indígenas e negros por tanto tempo no nosso país, que é o discurso que desumaniza, né? Ele não considera esses sujeitos, essas pessoas como pessoas, e por isso que não permite que sequer a linguagem oficial as alcance. Isso é muito grave da perspectiva simbólica e prática, é por isso que a gente precisa realmente falar sobre isso. E isso tem tudo a ver com representatividade. Tem. Porque o gênero gramatical, ao contrário do que dizem, tem tudo a ver com sexualidade, né? Claro, total. Na verdade, também é construção política, também é construção ideológica. A linguagem é uma construção ideológica. Então, eu acho que é importante que a gente perceba como restringir
esse uso, restringir as inflexões pode ser complicado para o movimento. Então é isso, gente. Esse programa fica por aqui. Indiquem para todos que tenham interesse em saber sobre essa legislação e sobre o que isso significa simbolicamente, como é preciso se dar conta da importância desse movimento político, tanto que cria esse tipo de reação, e como é preciso continuar falando sobre a questão da sexualidade como também uma das questões que estrutura o poder e a organização disso que nós chamamos sociedade capitalista e que está tão ruim para a maioria das pessoas. Tá bem? Até o próximo episódio.